Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Empreendedora. À minha direita está ele, meu xará, Tudo Alessandro bem? Oliveira. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Logo à direita do meu xará está ele, o idealizador do projeto, Denis Melo. Tudo bem, galera? Boa noite. E à minha frente, a nossa convidada especial, doutora Ariela Bonazzi. É isso mesmo, Ariela? Isso mesmo, prazer, gente, estar aqui. Obrigada pelo convite, Alessandro. Obrigada ao Bem-vindo. outro Alessandro também, ao É, Denis. Bom revê-lo, Denis. E Prazer é hoje, meu, Ariela. hoje o nosso bate-papo vai ser sobre alta performance, Ariela. Isso mesmo. Pessoal, relembrando, quem está chegando agora, quem está conhecendo o nosso podcast agora, pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Aproveita e encaminha o convite para o seu amigo, porque o tema é demais. E no Fantástico. podcast passado nós tínhamos outro doutor aqui, não é mesmo? Doutor Diego Strioto. Diego Strioto. Diego Strioto, meu amigo particular, mas acima de tudo, um profissional excelente, né? Incrível. Osteopata. Osteopata. Uma pessoa muito querida, que eu acho que alegrou o nosso podcast aqui a semana passada. Demos grandes gargalhadas aqui. O pós-podcast, Nem acho que te foi falo. melhor ainda. E assim, se você não assistiu a live anterior, já está indo para o YouTube. Essa semana a gravação com o Dr. Diego Strioto vai estar no YouTube. E a gente falou de assuntos, assim, bem interessantes, né, Exato. né, Alessandro? A gente Exato. viu ali como que ele começou no curso, Ariela. Ele disse que ele queria fazer fisioterapia e acabou caindo na osteopatia, né? Foi bem assim, ele foi meio que empurrado lá para a osteopatia. E eu achei engraçado uma fala dele, que ele disse assim, cara, eu não sei por que eu fui fazer osteopatia. Só que hoje, olhando para trás, eu vejo que foi um cuidado de Deus na minha vida. Eu achei tão legal essa frase dele, cara, que na hora ele não entendeu por que ele estava fazendo, mas hoje ele falou assim, não, hoje eu não consigo viver sem eu exercer essa profissão. Então eu achei assim, magnífico essa fala do Diego, que vocês podem assistir no nosso canal no YouTube, tá, gente? Strioto já cuidou dessa coluna aqui, viu? Olha aí, ó. Aí, Ó, ó. agradecimento aí ao professor Luiz Fernandes. O professor de... Luiz, você pode me corrigir aí. Professor de boxe, do Muay que mais? Thai. Muay Thai, boxe chinês, lá de Campo Mourão. Uhum. Cara, fica atento, viu, Luiz? Porque a doutora aqui vai falar de muita coisa interessante para você e para os seus alunos. Show, show. Então, pessoal, doutora Ariela. A doutora Ariela tem 26 anos, né, Um Ariela? bebê. E médica, especialista em nutrologia. Nutrologia esportiva. Nutrologia esportiva. Vamos começar essa batina, né? Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Quem tá ao vivo na live, você sabe que você tem aquela consulta free, 0800. Exatamente. Ó, Então, massa da gama. aproveita o tema, aproveita a nossa conversa para mandar a sua perguntinha aí, que a gente vai fazer o possível para responder o mais rápido. Ariela, vamos lá. Gostaria que você contasse aí um pouquinho da sua história, um pouquinho de como você se tornou médica, por que a nutrologia. Fique à vontade, viu, Ariela? Obrigada, Denis. Mais uma vez, prazer, gente. Meu nome é Ariela Bonazio. Tenho 26 anos. Sou médica aí há 3 anos. Mas esse sentimento da medicina aí, ele já vem desde o comecinho ali do ensino médio, né? Eu lembro que eu me destacava na época do colégio bastante nas exatas. Olha E só. todo mundo achava que eu ia para engenharia, para alguma outra área aí que envolvia mais conta, né? E eu acabei surpreendendo todo mundo quando eu escolhi a medicina, mas o ato de cuidar, eu acho que está sempre na minha vida desde criancinha. E eu creio que isso realmente foi colocado no meu coração por Deus, né? Então foi uma forma de eu exercer essa habilidade de forma mais intrínseca mesmo na escolha da medicina, né? E daí foi onde terminei meu ensino médio, fui para Maringá fazer 1 ano de cursinho, e daí foi onde eu passei em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Uau, foi longe. Rio de Janeiro, foi Rio de longe, foi Janeiro. longe. Na época, meus pais ficaram com o coraçãozinho bem aflito, Eu imagino. mas hoje eu entendo realmente o motivo de eu ter sido levada para tão longe, né? Cortar um pouquinho as asinhas de longe da família, a gente tem que criar um pouquinho mais de maturidade, né? De forma obrigatória, né?
Então, eu me vi crescendo realmente nesse processo e me formei médica pelo Centro Universitário de Volta Redonda. Mas meu coraçãozinho sempre foi daqui. Tanto que eu peguei o diploma em um dia, no dia seguinte eu já estava em Cianorte novamente. É isso que eu ia te perguntar. Então, assim, Somos você- gratos por isso, né? graças a Deus, né? Que tá precisando de médicos bons em Cianorte. Então, você se formou lá e logo Logo em em seguida seguida já voltei. já voltou para Cianorte. Mas antes mesmo de me formar, eu já iniciei meu processo dentro da nutrologia. Eu achei alguns vieses ali dentro do edital de inscrição e consegui me inscrever na pós-graduação de nutrologia esportiva antes mesmo de me formar. Daí ficou em pendência, óbvio, entregar meu diploma ali, mas assim, eu já tinha muito certo o que eu queria para mim. Porque eu olhava, era confrontada com aquela medicina tradicional, ou ali na UBS mesmo, né, a atenção básica de saúde que a gente fala, olhar aquele paciente só de ter que dar um diagnóstico realmente para ele tratar, mas o que vem antes disso, né? O que tem antes da doença? A gente, será que não pode ajudar realmente para que a doença nem venha se estabelecer, né? Claro. E isso me intrigava muito, né? Como que eu poderia atuar nessa parte, né? Algo mais preventivo. Com certeza. E daí foi onde eu mudei totalmente minha mente para esse viés mais preventivo ao invés do curativo, né? Legal. E daí onde o que abraçava bem essa área toda ali foi a questão da nutrologia mesmo, né? E daí eu lembro naquela época que tem sempre alguns vieses dentro da nutrologia, né? Mas o que fez meu coração bater mais forte dentro disso tudo foi justamente a nutrologia esportiva. Porque eu sempre amei praticar esporte. Desde a época do colégio, jogava vôlei, handball. Então, assim, é o que realmente fazia o meu coraçãozinho bater mais forte. Na época da faculdade também joguei basquete. Aproveitei dessa altura aqui. É alta. Eu joguei basquete, joguei vôlei. E depois me apaixonei aí num segundo momento pela corrida, que eu acho que veio para casar muito na questão da pandemia, né? O pessoal ficou Sim. meio limitado a questão de Perfeito. estar junto com outras pessoas, e a corrida é um esporte muito democrático, né? Ô, Ariela, mas assim, a nutrologia esportiva, vamos supor, meros mortais como nós, que somos Não conhece nada, né? sedentários, a pessoa também tá apta a ir lá na sua clínica, fazer uma consulta, Com entender. certeza. E muita gente vem perguntar, né, questionar, mas como assim performance? É só aquela pessoa que está buscando realmente cerejinha do bolo ali, o atleta de alta performance, quem pratica esporte como uma forma de profissão até, né? Daí eu falo, não, com certeza não, tá? A gente tem que separar sempre, né, a performance da alta performance. Alta performance perfeito. justamente seria esses atletas aí, eu tenho pacientes meus que eles competem Campeonato Brasileiro de CrossFit, tá? E fazem disso, às vezes, até a profissão deles, né? Então, sim, esse paciente é o da alta performance, mas isso daí é 5% dos meus pacientes lá da clínica, né? Os outros 95% são os meros mortais. Somos nós, exatamente. Os atletas de final de semana. É isso aí. Entendi. E assim, o que é a performance, né? A performance nada mais é do que você chegar na sua casa, você conseguir ter disposição para brincar com os filhos, você conseguir curtir sua esposa, você no outro dia levantar bem, disposto a ir para o trabalho feliz, ir com saúde, sem ficar se arrastando ali, procurando a placa do caminhão que atropelou no meio da noite, né? Exatamente. Então, assim, é ter qualidade de vida realmente, para que a gente possa performar no nosso dia a dia, né? Olha só, o pessoal que tá na live, vou aproveitar e fazer mais uma pausa aqui, porque, galera, o tema realmente é muito interessante. Então, assim, você já percebeu que a medicina de performance é para todo mundo. É para todo mundo. Você tá precisando de disposição, ter ânimo, né? Chegar em casa com um gás ainda para suas atividades ali na família, atividades com os amigos. Se liga na live, fica atento e vai convidando os amigos, né? Exatamente isso. Eu Ah. gostaria de fazer uma pergunta Pode antes. fazer. Algo me chamou a atenção numa postagem que a doutora fez. Qual a relevância do Salmo 139? Deus escreveu nossos dias, né? Antes mesmo da gente nascer, eles estavam escritos pra gente, determinados, né? Então, eu tenho certeza que eu fui chamada desde o ventre da minha mãe, desde antes disso, né? Pra fazer o que eu faço hoje em dia, né? É olhar realmente além da medicina ali, enquanto apenas uma médica que tá ali pra carimbar uma receita, né? É entender a outra pessoa ali do outro lado da mesa como um ser, realmente, Não está né? cumprindo apenas um protocolo. né? Exatamente. Então, Que assim, legal. eu lido com pessoas o tempo todo e pessoas que acabam abrindo a respeito da vida delas, não só a respeito
da medicina em si, né? Mas acabam ali entregando o que passa no coração delas, na mente delas. E isso eu vejo que é realmente uma chave de acesso que Deus dá nas minhas mãos para eu conseguir acessar coisas que vão muito além ali da questão da medicina de performance, né? Show. Então, o paciente ali, ele fica realmente sem barreiras ali. Né? Um dos objetivos nossos é falar de propósito, Uhum. né? Isso me chamou muita atenção quando eu vi essa postagem tua, e eu falei, ela entendeu o propósito. Então, por isso que eu fiz questão de te perguntar isso. Entendeu Amém. mesmo? Verdade. Aproveitando, Ariela, a gente está aí com algumas pessoas na live falando, olha só, convidada maravilhosa, perfeita, excelente profissional. Galera, obrigado, né? E assim, o pessoal gosta muito de você, viu? Dá Eu para fico perceber feliz. que ó, excelente médico e uma pessoa maravilhosa. Então, que bom, né? Quando a gente une o que a gente gosta de fazer com o que a gente entende como propósito, não pode ser diferente, né? O resultado e o reconhecimento realmente ele começa a nascer e se tornar evidente por onde a gente passa, né? Com certeza. Eu queria só voltar um pouquinho atrás, Ariela. Já entraram na medicina. Vamos na frente. Já foram lá na frente. Mas eu queria saber um pouco da história dela, porque ela é novinha demais, 26 anos, cara. E eu queria saber, assim, como que foi isso, esse processo, depois que você saiu da faculdade, né? Porque você saiu formada em médica. Você não saiu uma empreendedora, Não. uma gestora e etc, né? Como que foi? Você veio para Cianorte e daí? O que aconteceu? Tava lá no Rio de Janeiro e antes mesmo de me formar, já surgiram alguns convites, né, para trabalhar, porque eu peguei bem aquela época de início da pandemia. Então tava aquela loucura, todo mundo atrás de médico, faltando médico em todo lugar. Então, assim, as portas estavam realmente escancaradas ali para mim, né? E foram alguns convites e eu coloquei isso diante de Deus, né? Sempre eu tive essa consciência de, sempre, antes de tomar qualquer decisão, entregar isso nas mãos dele, para que ele realmente conduzisse, né? E daí acabei indo para Santo Tomé trabalhar. Então, assim que eu voltei para Cianorte, eu já iniciei os trabalhos lá em Santo Tomé. Para quem não conhece, é uma cidadezinha de 5 mil habitantes, aqui pertinho de Cianorte. Olha só. E lá é assim, 2 médicos para a população como um todo. Então, ali eu aprendi realmente o que é a medicina raiz. Porque eu tinha que lidar com tudo. Eu fui contratada como uma médica de assistência básica ali, da atenção básica de saúde. Então, essa típica médica de postinho. Mas assim, como só tem um lugar para atender a saúde lá como um todo, chegava de tudo. Então, assim, entubei paciente, Olha só. fiz protocolo de transferência de paciente ali para Cianorte o tempo todo. Quase todos os dias a gente tinha que transferir algo mais grave, realmente, né? Por 6 meses eu fiz uma loucura aí de trabalhar 120 horas semanais. Meu Deus. Então olha era... só. Olha só, gente, como é que é interessante, Mariela, que a vida do médico e do empreendedor, né? As pessoas veem muito a vitrine, mas não vê os bastidores. O né? resultado, Não, de jeito né? nenhum. Então, hoje a gente vê a Ariela aí com bastante cliente, com uma clínica linda, que depois a gente vai falar da clínica, mas não viu que ela passou 120 horas por semana Por trabalhando? semana. Eu passava mais tempo dentro do Olha como- hospital do que dentro da minha casa. Olha só, É como que a gente praticamente o precisa triplo, passar alguns né? processos, né? De uma jornada um comum. CLT, né? E olha que legal aqui, porque a gente faz um briefing aqui com cada convidado, tá, gente? Ela escreveu algumas coisinhas aqui, eu achei muito legal e até destaquei, né? E uma delas foi isso, você trabalhava 120 horas por semana. Isso. Mas ela escreveu aqui, deixa eu até destacar aqui, que você viu isso como um crescimento, um processo, Com né? certeza. Na verdade, eu sabia muito bem onde eu queria chegar, né? Meus pais, eu acho que deixaram esse legado desde sempre pra mim. Então, assim, se você quer chegar em algum lugar grande, você vai ter que fazer grandes abdicações aí no meio desse caminho, né? Então, abrir mão de muita coisa, do conforto, às vezes, da cama quentinha ali dentro de casa. Perfeito. Então, assim, eu via que eu tinha que abrir mão de certas coisas para conquistar o que eu queria. Tanto que, como eu, desde antes de me formar, eu já migrei para o lado da nutrologia esportiva, não tem outro viés a não ser abrir um consultório, né? Então, eu sabia que o empreendimento em cima disso seria muito alto. Eu sabia que para eu começar a atender, eu deveria comprar uma máquina de bioimpedância ali, e é um valor muito caro, tá? E daí foi onde eu comecei a realmente trabalhar a ponto de obter o recurso financeiro para que esse sonho se tornasse possível, né, realmente. O investimento hoje em dia dentro do curso de nutrologia em si é muito caro. Então, ali, uma média ali que eu tinha de gasto com o curso era 20 mil reais mensais, tá? Caraca. Então, assim, eu tinha que trabalhar para
ter esse dinheiro. Então, foi onde, nesse começo, eu realmente fiz essas loucuras aí de trabalhar mas nem de 20 horas. Aí a gente vê a veia empreendedora que você É. tem. E aí eu queria já emendar uma outra pergunta. Mas antes de você fazer uma pergunta, só Pode fazer falar. uma pontuação aqui. A gente fala muito a respeito dessa galera mais jovem, tá empreendendo e tal. E olha a visão dela. Pois é. É aquilo que a gente fala quase todos os dias, né? Não só aqui no podcast, mas nos bastidores, né? Dessa visão, porque a gente está num mundo imediatista, onde essa galera quer começar a empreender hoje e amanhã tá milionário, quer trabalhar 4 horas por dia, enfim. E ela abdicou de coisas no presente para ter coisas no futuro. Exato. Olha que legal a visão do empreendedor, né? O que aconteceu? Acho que até nesse período de pandemia que a gente vivenciou uns anos atrás. Surgiram aí algumas exceções, algumas pessoas que ficaram milionárias, que ganharam dinheiro em meio à pandemia, seja com um aplicativo, seja com o Instagram, com alguma coisa. Os coachings. Sim. Uhum. E para a galera, o Ariela, dessa faixa etária, que está saindo da faculdade agora, ou que está com a tua faixa etária, que às vezes acabou de sair, ficou algo assim, cara, eu quero ganhar dinheiro amanhã. Exato. Eu quero já sair da faculdade com um salário de 20 mil. E você estava pegando um salário, digamos assim, desse valor e investindo em você para você construir a tua história. Plantando para depois colher. Exato. Plantando né? para depois colher, exatamente. Então, dentro do empreendedorismo, a gente vive muito isso, né? De ter essas duas mentalidades, da pessoa que quer empreender, que quer ganhar dinheiro agora, e a pessoa que entendeu o que quer empreender, que é você trabalhar 120 horas semanais, que às vezes a gente parar, fechar o notebook ali, 00:30, 1h da manhã, só que ninguém tá vendo, né? Mas aí Exatamente. surgem os frutos. Vou empreender, porque ó, a Ariela tá Deu certo. empreendendo. E é mais ou menos isso, porque assim, a gente é criticado, se faz ou não faz, a gente é criticado, né? Mas assim, às vezes as pessoas podem olhar para você, Ariela, e falar assim, mas o pai e a mãe dela teve condições, ajudou ela. E não é nada disso que a gente tá vendo aqui, Nem né? um Ó, pouco. ela fez o negócio acontecer, e as coisas dependem da gente mesmo, como empreendedor. Se eu não acordo 6 horas da manhã todos os dias para vir para cá, cara, não vai acontecer, a coisa não vai girar sozinha. E daí onde a gente vai tirar os recursos, né? Então É que você para com essa essa visão, juventude, para essa galera de hoje, é difícil eu colocar em prática o que está escrito em Provérbios. Há tempo de plantar e colher. É exatamente. difícil. O pessoal só quer a colheita, né? É só colher. Eles Colheita. acham que levantou de manhã e vai colher. Não vai É. colher. Não precisa plantar, não. Exatamente. Você tem pergunta? Eu vou fazer tenho. Não, pode fazer. Ariela, até tem que ver se você não vai contradizer com a tua Não, pergunta. eu ia só emendar, porque assim, né, eu vi esse espírito empreendedora dela, né? E eu ia emendar assim, da onde que veio esse dom Essa seu, veia. essa veia empreendedora? Aí depois, na sequência, eu vou fazer aquele completar. Porque Vamos assim, lá. gente, aqui a gente tem um roteiro para não seguir ele. Exatamente. Tem que ficar se confirmando. Porque a gente pergunta, não vai atropelar a pergunta do outro. Exatamente. Dentro da minha casa eu tenho meus principais exemplos aí de empreendedorismo, né? Então, hoje em dia meu pai não tá mais aqui com a gente, mas meu pai, ele começou a trabalhar muito novo. Desde adolescente, ele trabalhava ali vendendo carro. Tanto que ele passou um pedacinho aí do começo da minha vida lá em Curitiba, atuando ali na venda de carro, negociação. E por mais de 30 anos ele trabalhou aí nesse meio, né? Minha mãe, com 14 anos de idade, ela subia em cima de uma moto, tá? 14 anos. 14 anos. Ia pra Maringá, buscava Olha aí. roupa e voltava pra Cianorte pra vender isso daí. Então, assim, os dois, desde muito novos, trabalharam muito e esses valores, querendo ou não, eles se perpassam ali, geração a geração, né? Com certeza. Então, assim, minha mãe, ela trabalhou desde muito nova, ela depois mexeu com venda de ouro e hoje em dia ela tem a loja de calçados, né? Ela tem há 16 anos a Belíssima Calçados aqui em Cianorte. E eu, desde novinha, minha mãe me levava pra loja pra trabalhar com ela. Então, assim, esse negócio de ficar só em casa Não funciona. brincando não funcionava com a gente desde cedo, não, tá? Então, assim, ela levava a gente pra loja. Então, se eu podia ajudar colocando sapato dentro da caixa que fosse ali quando criança, eu ajudaria. Num segundo momento, ela me ensinou até a mexer no sistema da loja. Então, assim, eu sempre fui esse perfil de pessoa inconformada, de buscar o crescimento, mas isso é fruto de um lar muito bem estruturado, né? Então, eles sempre
incentivaram a gente a buscar sempre mais, né? Então, Perfeito. não tinha como sair diferente. Completando, então, agora a pergunta, Uhum. dentro disso, Ariela, você se formou em medicina, fez especializações, mas e para empreender? Além do exemplo que você tinha na casa, da sua família, você fez algum curso? Você buscou algum conteúdo a mais? Porque a tua faculdade não ensina a empreender, né? Nem um pouco. Quase nenhuma, tá, galera? E assim, a gente tá falando isso com muita propriedade, com homens aqui que tem algumas formações. Aí pode falar que quase nenhuma faculdade realmente te coloca ali no dia a dia Nem de um pouco. empreender, né? Como que foi isso? Formei médica, né? Exatamente. Zero noção de gerenciamento de pessoas, zero noção de gerenciamento financeiro também, né? E quem dirá da construção de uma clínica e gerenciar isso como um todo, esse processo, né? Então, eu me vi bem perdida. Até no começo da minha profissão, eu lembro que eu olhava pro dinheiro na minha conta e falava, o que eu faço com isso, E né? agora? E aí? Aí começou a chegar os aí? primeiros impostos, eu não fazia ideia do que era aquele monte de sigla, né? Então, assim, crua de tudo. Então, foi onde, assim, minha mãe me ajudou muito nesse processo de entender um pouquinho o que eu estava fazendo daquele dinheiro e o que eu deveria fazer através dele, né? E num segundo momento, eu fiz um curso de gestão online também do G4, que me deu algumas bases, né? Principalmente, assim, base de gerenciamento de equipe, um pouquinho, falava muito a respeito de hard e soft skills, né? Que é o básico que a gente tem que saber ali a gerenciar para a gente pensar em alavancar um negócio, em criar e realmente firmar isso, né? Mas eu falo que se não fossem as pessoas que estavam ali à minha volta a todo tempo, então família, meu tio hoje em dia ocupa um papel assim de paizão na minha vida, meu tio Carlão. Então, assim, foram realmente essas pessoas que me ajudaram a entender um pouquinho mais a respeito desse universo de empreendedorismo aí. Mas é uma briga diária, tá? Briga diária, né? Diária, Nossa, não. porque, assim, o pouquinho que eu sei hoje, que é muito pouco mesmo, é uma construção com os problemas que foram aparecendo. Então, entender uma dor que aparecia ali e correr atrás da solução. Então, é mais o dia a dia que tem me ensinado do que realmente uma base que foi feita ali para preparo para esse empreendedorismo todo aí. Então, é o dia a dia É mesmo, um viu? desafio, né? É um desafio Muito gigante. diário e constante, né? Constante. A Ariela falou do G4, Ariela. Eu estive na sede deles agora no começo do ano, que eu fui para São Paulo. Fantástico, né? Você falou. Muito legal. A gente não ganha nada assim, de indicar curso, de falar nada, mas vale a pena. Eles têm alguns cursos, alguns treinamentos muito bom de gestão, Sim. de como lidar com pessoa, liderança, etc. É muito bom os cursos deles, viu? Vale a pena. Você tocou, acho que vale a pena eu falar pro pessoal. Exatamente. Você pergunta, Xará? Não, só ia comentar que assim, não é todo e qualquer segmento, você tem que fazer algo a mais, buscar algo a mais, por exemplo, ela se formou em medicina. Medicina, cuidar de Né? pessoas, né? Exato, cuidar de pessoas, né? Não cuidar de dinheiro, é diferente. Que é um mundo complicado, né? E aí ela foi buscar uma especialização para saber lidar com pessoas, com dinheiro, né? Com a parte tributária, enfim, né? Esse é um outro problema também que a gente encontra hoje em dia, né? As pessoas acham, porque eu sou bom produzindo, vamos pegar nossa área, por exemplo, né? Eu sou bom desenvolvendo software. Bom, eu já sou o empresário. E não é bem assim. Né? Existem os contextos, né? Que você precisa entender como que funciona e buscar entender pelo menos um pouco de cada uma dessas situações, né? Senão a empresa não cresce, né? Enfim, né? Existe aquele ditado que a gente ouve muito, às vezes, desde a escola, né? A gente ouve muito falar, fulano já tinha o espírito de liderança, já tinha liderança na veia, já tinha o empreendedorismo, como é o caso da sua mãe e de outras pessoas que a gente conhece, inclusive a minha é parecida com a da sua mãe. Mas assim, se a pessoa não nasce com isso, acho que é muito interessante, quem está na live aproveita e comenta isso daí. Se a pessoa não nasce com esse espírito empreendedor, com esse viés de empreendedor, ela precisa fazer o quê? Buscar curso, buscar formação, buscar treinamento. Porque a gente vê muito negócio com potencial gigantesco, é o caso da sua clínica, por exemplo, com um propósito muito bonito e um propósito assim que realmente ajuda pessoas e que às vezes ele não progride, não tem êxito, porque o empresário faltou buscar isso aí, faltou buscar esse conhecimento, ou buscou no lugar errado, né? E um dos objetivos do nosso podcast é trazer essas dores para o
público que nos assiste e mostrar que existe uma solução. Talvez é o que a gente tem empresário aí na live, talvez é o que ele está passando agora. Cara, ponha na ponta da caneta lá e fala assim, cara, o que eu tô fazendo de errado? Então, assim, aproveita mesmo, galera, façam as perguntas, tanto para a doutora quanto para nós aqui, porque esse é o intuito, é ajudar. Exato. Exatamente. Ô, Ariela, vamos continuar aqui no bate-papo? Vamos. Tá, você trabalhou em Santo Tomé, depois Terra Boa, e depois, você veio para onde? Você veio para Cianorte? Vim para Cianorte. Na verdade, foi uma mudança gradual, né? Não aconteceu assim nada de uma hora para outra. Aham. Então, comecei a trabalhar em Santo Tomé. Em um segundo momento, eu abandonei a parte da manhã em Santo Tomé e continuei à noite. Nossa Senhora. Ia pra Terra Boa fazer a parte da manhã. Então, era aquela loucura, né? Eu passava a noite dormindo em Santo Tomé alguns dias da semana. Meu Deus. Daí ia pra casa, passava rapidinho, tomava um banho, comia alguma coisa, ia pra Terra Boa. E daí foi essa rotina meio doida aí por mais alguns meses. Depois eu abandonei porque tava começando a ficar perigoso. Porque, assim, plantões e plantões noturnos, né? Tinha plantão que eu não dormia à noite. É. Então, assim, você pegar a estrada sem ter tido uma noite de descanso ali, começou a ficar muito perigoso. E eu me vi obrigada meio que a abandonar nesse sentido, né? Entendi. E continuei trabalhando em Terra Boa. E daí foi onde, ano passado, então é tudo muito recente essa questão de começar a atender em consultório na área de nutrologia, né? Então, no ano passado, em abril, eu comprei minha máquina de bioimpedância, que era o que eu estava precisando para iniciar os atendimentos. E daí eu subloquei uma sala de um fisioterapeuta amigão meu, Gabriel Crone. E foi assim, ele me abriu as portas realmente para eu começar a atender de terça e quinta-feira, depois das 5, que era o horário que eu saía lá de Terra Boa, né? Então, 2 vezes na semana. Mas, assim, começou mais no boca a boca ali, né? Eu não comecei divulgando que eu tava atendendo, né? Então, pessoas mais próximas começaram a passar por mim, Que legal. começaram a atender e começaram a me indicar para outras pessoas também, né? E daí foi onde foi tomando uma proporção que saiu até um pouquinho do controle que eu tava pensando ali, né? Uhum. E daí eu me vi obrigada a sair da sala do Gabriel, dentro de 3 meses esse processo aí, e alugar uma sala lá na Vivari ainda, na clínica que eu já tava, né? Mas em período integral para mim. E daí foi onde eu comecei a atender todos os dias. E Caramba. começou a ficar pouco também, esse Olha período. só, tá vendo Então, como é que é as coisas? depois das 5 já não tava mais dando conta, né? E daí foi onde surgiu aquele medo, que eu acho que todo mundo, na hora de empreender, de caminhar ali com as próprias pernas, fazer o negócio acontecer, vem aquele monte de dúvida, né? Então, assim, eu vou abandonar um trabalho meu que eu vou saber que final do mês eu vou chegar, vou ter X na minha conta e vou fazer o negócio acontecer sozinha? Vou arriscar. Vou arriscar? O friozinho na barriga deve ter vindo. Exatamente. E daí veio com força, assim, porque daí, querendo ou não, muitas pessoas, numa forma de cuidado também, então família, né, começa, mas você vai fazer essa loucura? Você vai largar o fixo para pegar uma coisa Exatamente. totalmente... Você falou uma palavra aí que a gente comentou no outro podcast, né? As pessoas, às vezes, seja por cuidado, né? Comenta isso com quem tem esse negócio de empreender, né, cara? É loucura. É Você loucura. vai largar um fixo no município para empreender, tem certeza? Exato. Geralmente é taxado como louco mesmo. Exatamente. Faz parte, viu? A galera que tá querendo empreender, se você não foi chamado de louco, se prepare. Será? Porque a hora que você estiver empreendendo, você será. Orelha, isso foi, assim, um Muito ano. rápido. Estamos falando um ano aí? Ó, eu comecei os atendimentos lá na sala do Gabriel de abril para maio do ano passado. Em dezembro eu abandonei, eu tive que tomar essa decisão de abandonar mesmo o trabalho lá em Terra Boa e ficar só com a nutrologia. Então tá super recente isso aí, 8 meses aí, ó. Cara, e tá com a agenda cheia. Olha só. Graças a Deus. Fruto do bom trabalho, né? Fruto do bom trabalho, da força de vontade dela, de não ter preguiça, de realmente buscar ir atrás dos sonhos. Mas eu vejo Deus presente na sua vida em cada momento. Mas é justamente porque eu falo, eu apresentei diante dele toda e qualquer decisão que eu tomei. Então, por exemplo, quando eu fui abandonar, fazer essa loucura aí de abandonar meu fixo, eu lembro certinho que eu parei, eu tenho muita mania de bloco de notas. Então, tudo eu paro, escrevo no bloco de notas. E daí eu lembro certinho que eu fiz uma lista de prós e contras. Então, tipo, em Terra Boa, tinha um horário fixo, eu tinha valor X no final do mês ali na minha conta. Comecei a colocar os prós, né? Comecei a colocar os contras, daí eu lembro que eu cheguei diante de Deus, um momento de oração meu assim, falei, Deus, tá aqui. E agora? E agora? Agora. E daí eu coloquei isso realmente aos pés dele e foi criando uma paz muito grande no meu coração. Todas as respostas que foram vindo assim, foi de confia que eu tô com você. Vai com medo mesmo que eu tô com você.
E daí foi onde eu abandonei. Fui taxada de doida, foi. Ah, Mas tava no caminho certo. o primeiro mês que eu tava trabalhando só nos atendimentos de nutrologia, eu já faturei o dobro do que eu tava ganhando só no posto ali. Então, assim, foi onde foi saindo um peso, assim, das minhas costas, no sentido de que eu fiz a escolha realmente certa, né? E, assim, querendo ou não, esse medo era gerado mês após mês, porque daí, nesse processo, eu já estava em construção da clínica. Então, já tinha um valor muito alto para Você já arcar começou a mensalmente. construir a clínica também. Exatamente. Na verdade, a clínica ela foi construída pelo meu tio, né? Mas daí, essa parte de acabamento toda aí foi comigo, né? Então, a partir de janeiro, a gente começou essa parte mais... Eu acho que é a mais onerosa, realmente, de uma Exato, obra, né? Então, assim, questão de móveis, gesso, pintura... Isso é o mais caro. É o mais caro. E, assim, tanto que eu olhava pro orçamento inicial, eu já achava aquilo lá um absurdo. Eu falava, eu não vou conseguir. Surge o medo. E ficou o dobro, exatamente. Hoje em dia eu paro pra recalcular, ficou o dobro daquilo que eu achava que eu teria que desembolsar ali. E foi muito, assim, até engraçado olhar pra trás, mas na época foi desesperador, né? Eu lembro que teve um dia que eu fiz a conta, eu falei, não vai dar, eu vou ficar no vermelho. E daí eu lembro que eu cheguei pra gerente minha do banco, sentei com ela, falei, ó, Lilian, vamos fazer um planejamento aí, vou precisar de um financiamento, não sei. Vamos dar um jeito nisso daí. E daí, mais uma vez, eu peguei aquela folhinha que ela realmente colocou ali um scriptzinho ali do financiamento pra mim e apresentei de novo diante de Deus. E ele colocou no meu coração, não vai precisar, não vai ser necessário, confia que eu tô com você. Falei que eu não vou deixar faltar R$1. E realmente eu fui vivendo assim de milagre em milagre, assim, dia após dia, na questão de arcar com os custos de construção dessa clínica mesmo. Então, quantas e quantas vezes eu olhava para aquele monte de boleto, e boleto assim, ó, de valores extremamente caros, eu fazia minhas contas, falava, não vai dar, agora esse mês eu entro no vermelho. Daí, mais uma vez, conseguia pagar os boletos certinho. Então, assim... Eu faço isso também, Mariela, aqui de vez em quando. Olho para trás assim, cara, não vai dar. Mas Deus vem colocando nas nossas vidas e não falta. Graças a Deus. Não falta. Então, assim, você estava falando e passando um filme aqui na minha cabeça. Até minha irmã tá ali atrás apontando assim algumas coisas. Mas Deus vem trabalhando muito na sua vida. É perceptível isso, porque assim, a maneira como você vem crescendo é exponencial. Isso não é de forma natural. O natural que eu falo é porque não é desse mundo. É de um outro plano, né? Dá para perceber isso. Quando você atende à vontade de Deus e você coloca Deus na frente da sua vida e dos negócios, a coisa cresce de uma maneira exponencial. E eu não estou nem falando de dinheiro, né? Dinheiro vem como consequência. Mas assim, eu acredito que a sua realização de ter uma clínica em que você atende pacientes e você consegue cuidar desses pacientes de uma maneira diferente, eu acho que é muito mais gratificante do que a conta bancária no final do mês, não é? Muito mais. Lá, tá vendo? Acho que isso é importante a gente falar para o pessoal que está em casa, né? Exatamente. Dinheiro é bom, lógico, faz parte da nossa vida, mas a gente fazer o nosso propósito, atingir o nosso propósito, eu acho que isso aí não tem... É impagável. Impagável. Você falou a palavra, é impagável. Pronto, já falei demais. Pode eu- perguntar para ela, senão eu vou ficar perguntando aqui. E ela citou 3 palavras, até anotei aqui, que são muito difícil nós colocarmos em prática. Primeiro, a dependência de Deus. Né? Então, você falando assim, vai passando um filme, todos nós, a gente já teve empresa, enfim, né, que somos cristãos. Nós sabemos que ser dependente, aguardar o tempo certo de Deus não é muito fácil. Nem um pouco. Né? Uma outra palavra que você citou é obediência. Porque não basta somente ser dependente, você tem que obedecer. Né? Não precisa. Talvez se você tivesse feito o financiamento, teria dado algo errado, mas você não fez, você aguardou, foi obediente. E outra, a fé. Colocar em prática a fé. Sim. Né? Vai dar certo. O boleto tá chegando, mas vai dar certo. Não tem dinheiro, mas vai dar certo. E dá certo. Final do mês passa e você olha para trás e fala, caramba, consegui pagar? Como eu não sei, mas... Exatamente. A gente não sabe como, né? Não. Porque aos nossos olhos humanos, às vezes as contas realmente não fecham. Não Fala, meu fecha. Deus. Mas daí vem um paciente que você tinha passado um orçamento de implante lá atrás, manda mensagem para as meninas e fala assim, lembra aquele orçamento de 3 meses atrás? Ah, lembro. Vou fechar, dá para fazer ainda? E daí, do nada, surge um dinheiro na conta que você não estava contando mais. Então, assim, eu experimentei diariamente de cuidados, assim,
pequenos que eu via a mão de Deus, realmente. Isso é muito assim. lindo, né? É. Ver o agir de Deus mediante a obediência ali, né, que você tem, a comunhão, o relacionamento com Ele. E isso também faz com que o teu lado espiritual fique mais aflorado, né? Você certeza. se torna mais próximo, né? Enfim, né? Eu acredito que Com isso, o certeza. lado espiritual, tem uma grande relevância também para você, né? Sim, com certeza. Tanto que eu vejo assim que hoje em dia a medicina é só um caminho que Deus me deu para acessar as pessoas, né? Então, quantas e quantas vezes as Legal. pessoas chegam no meu consultório, eu vim porque eu quero emagrecer, né? O queixa mais comum, doutora, eu quero ganhar os musculozinhos, perder as gordurinhas. E a hora que você vai conversando, porque minha consulta é uma consulta demorada, porque eu falo que eu tenho que entender o paciente como um todo. Eu não tenho que entender só ali da questão da saúde dele, mas eu tenho que entender também o que se passa na mente dele, o que ele pensa a respeito desse processo que talvez gere uma limitação. Então, assim, eu tenho que explorar vários vieses ali dentro da consulta para conseguir chegar realmente no tratamento que vai funcionar, né? E daí, nisso, o paciente, ele derruba as paredes ali em volta dele e ele acaba se abrindo muito além do que a questão da medicina mesmo. Então, quantas e quantas vezes tiveram pacientes que passaram por mim, assim, em processo de depressão mesmo, de vir investigar se era alguma coisa hormonal, alguma coisa nesse sentido, e a consulta terminou perguntando para a pessoa, e como que tá seu espiritual? Nossa. Essa é uma situação bem Nossa. delicada. É uma situação bem delicada quando a gente coloca a medicina ao lado da religiosidade. A gente sabe que são mundos bem complexos, né? As pessoas não entendem muito. Mas para que isso faça total sentido para nós, Deus escolheu um médico para escrever o livro de Atos. Exatamente. Lucas. Eu postei isso essa semana, inclusive. Olha só, que bacana. Então, são caminhos diferentes, segmentos diferentes, mas que andam Se completam. entrelaçados, de mãos dadas. Cristo, o maior dos médicos, o médico dos médicos. Né? E assim ela vai falando, vai passando um filme. Vai né? passando um filme na Isso aí. cabeça da gente, né? Como que as coisas vão se Então Deus se vai completando, trabalhando, né? né? Deus te escolheu e através da tua vida profissional, ele vai cuidando da saúde, né? A vida física, mas também o espiritual, né? Então ele vai trabalhando. Eu costumo falar aqui para eles assim que Deus tem os seus jeitinhos, tá? Eu falo assim, a gente comenta às vezes com eles internamente que fala assim, Deus tem seu jeitinho, a gente não entende muito, mas é o jeito de Verdade. Deus, dele trabalhar, né? Às vezes, com o passar dos anos, a gente entende, ou não, mas é o jeitinho de Deus, né? E assim que ele tem agido através da sua vida, né? Pelo que eu tenho Amém. entendido, né? Ariela, e diz uma coisa aí para nós e para os convidados, como que tem sido, a gente percebe que você é uma pessoa de fé, tem a sua religião, como que tem sido levar ou tratar os pacientes, assim, essa abertura? Porque a gente sabe que nas empresas, no mundo dos negócios, no business, né, tem muito aquele negócio, a gente não pode misturar fé, não pode misturar religião com a empresa, com o negócio. Como que tem sido isso para você lá na sua clínica? Vamos lá, primeira coisa, os pacientes eles chegam lá na clínica, é até engraçado que é um comentário meio geral, assim, de todo mundo que chega lá. Todo mundo fala assim, nossa, eu sinto uma paz nesse lugar. Então eu já vejo assim que é o Espírito Santo preparando o ambiente realmente, né? Então o paciente às vezes chega na consulta, ele já tá percebendo além do natural ali, né? Então, a hora que ele chega ali na minha frente, óbvio que assim, eu não tento passar por cima de questões religiosas nem nada, mas de acordo com a abertura que ele vai me dando ao longo da consulta. Então, às vezes ele coloca umas deixas ali, né? E a respeito do que o Espírito Santo também vai ministrando no meu coração, né? Eu sempre brinco que ele incomoda muito, tanto que esses dias Bastante. teve uma paciente que eu falei, não, gente, mas ela não abriu a boca a respeito de nada, a respeito de Deus, eu nem sei se ela acredita, se não acredita. E ela foi um casinho desses de depressão, assim, profunda, que as filhas levaram lá pra mim, como, assim, um último pedido de socorro, né? Então, a gente abordou toda a parte ali através dos exames, da parte de vitaminas, minerais, a parte hormonal. Ela tinha ali realmente uma carência hormonal grande da questão da menopausa dela, mas o Espírito Santo ficou incomodando a consulta inteira. E daí foi onde, no final, eu perguntei, né? Eu falei pra ela, porque eu sempre tento trazer isso de uma forma didática para o paciente, que a gente não é só corpo, né?
A gente é corpo, alma e espírito, né? Espírito. Tem pessoas ali, tem linhas de pensamento que até vinculam ali a parte da alma e do espírito como sendo um só ali, né? Mas para fins didáticos, eu gosto de dividir isso daí, no sentido de o cuidado, às vezes, que você tem em relação à sua mente, aos sentimentos ali do coração, né? E daí é onde eu tento trabalhar um pouquinho com a pessoa, o quanto ela tem cuidado em relação, às vezes, fazer uma terapia, alguma coisa nesse sentido, o quanto que ela faz das coisas que ela gosta. Então, tipo, se traz prazer pra você cozinhar pra tua família, você tem feito isso? Então, assim, eu tento abordar esse aspecto, e daí é onde eu não posso fugir do lado espiritual quando eu sinto essa abertura. Mas no caso dessa paciente em específico, eu não tinha tido abertura Não tinha nenhuma. mas o Espírito Santo deu um empurrãozinho ali, daí no final ela tava chorando, conversando comigo e se abrindo que ela, nesse processo todo de depressão, ela deixou de buscar realmente a Deus, né? Uma coisa que sempre fez bem pra ela. E daí eu dei um cutucãozinho ali, eu falei, Cutucãozinho nela. vamos voltar? Então, começa a voltar indo pra igreja ali uma vez na semana, tenho certeza que vai te fazer bem. E daí foi onde ela voltou aí semana passada comigo. Que E daí eu legal. perguntei, e aí, foi na igreja? Ela falou, eu fui, tava com saudade, me fez Olha tão só. bem. Porque Eu- assim, não basta cuidar do corpo físico, físico. né? Tem que ter o demais, os E a outros gente, cuidados. e a gente comentou isso, o Ariela, com o Diego. O Diego estreou na segunda passada. Eu perguntei pra ele, né, de algumas doenças que chegam lá pra ele. Ele falou, cara, chega gente aqui pra mim com dor no joelho. Mas não tem nada de dor no joelho. A dor é aqui, ó, na cabeça. Ou às vezes no espírito. E aí o Diego trata isso. Eu achei muito interessante essa parte. O Diego é um osteopata muito esquisito. Até dá pra tirar sarro pra nós lá. E ele trata mais ou menos igual você. Eu fiquei assim muito feliz de receber realmente o Diego aqui. E agora eu tô apaixonado por você. Minha mulher vai ficar com ciúme ali, ó. Porque assim, você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça, assim, na minha tão nova, fazendo um trabalho tão bonito. Na parte de medicina, na parte física, mas a parte emocional você também está trabalhando, e principalmente na parte espiritual. Isso aí é o tripé que a gente tem que ter, né? E você vem tratando de maneira fantástica. E parabéns, viu? Obrigada. E eu vejo assim, na questão do emagrecimento mesmo, que é uma das maiores procuras ali dentro do meu consultório, né? Quantas e quantas vezes, porque querendo ou não, quem nunca buscou num chocolatinho uma fonte de felicidade ali, né? Nossa senhora. Então tô estressado, Eu tô busco cheio, algumas vezes. Eu busco algumas vezes. tô cheio de pepino pra resolver. Então, assim, o chocolate ou algo gostoso ali que você gosta de comer é automático. Ele tem uma liberação ali de dopamina no seu cérebro e traz uma sensação de bem-estar, né? E quando isso daí acontece todos os dias da sua vida? Então, assim, a única fonte realmente de prazer que você tem buscado é a alimentação. Então, assim, o paciente, ele vai chegar ali, isso vai culminar realmente num processo ali de ganho de peso, né? Então, o paciente chega ali no meu consultório se queixando da questão do ganho de peso, querendo perder isso, mas o que tem antes disso, antes desse processo? Então, eu sempre tento pescar isso do paciente. De quanto tempo pra cá que você ganhou esse peso, né? Então, tento buscar isso porque, geralmente, a resposta tá em alguma coisa emocional que aconteceu lá atrás. Então, perdi meu pai, perdi minha mãe, ou um casamento que terminou. E daí, a paciente acha, às vezes, na questão da alimentação, uma fuga. Porque a gente tem dessa, né? A gente acha na alimentação a fuga, algumas pessoas acham na bebida alcoólica uma fuga, no cigarro, até nas drogas, né? Então, a gente se move realmente ali, às vezes, por encontrar fugas para os nossos problemas, em vez de Buscando encarar. prazeres daí. Exatamente, encarar de frente. Então, vai muito além, né? Eu tenho que entender de onde vem esse ganho de peso também, né? Ariela, eu quero aproveitar então e colocar uma pergunta aqui que eu acho que já encaixa no que você está falando. Com certeza o pessoal que está nos assistindo gostaria muito de saber quais alimentos, quais tipos de alimentos são os mais indicados para promover energia e disposição, seja durante a atividade física, seja durante o trabalho, durante o dia a dia da pessoa. Vamos lá. Existe uma listinha assim para. Até porque você trabalhou muitas horas seguidas, então eu acho assim, ela conseguiu também, porque com certeza você Precisava usava repor, né? técnicas, Com né? certeza. Assim, ó, Deus perfeito em tudo que faz, né? Então, assim, se eu fosse elencar o que a gente tem que comer para ter energia e disposição, eu colocaria tudo dentro de um balaio e falaria assim, o que a natureza já deu pronto pra gente ali, né? Então, verdura, legumes, as proteínas em si, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, por quê? Dentro da questão da nutrologia, da nutrição em si,
a gente tem que ter uma noção que a gente é individualizado ali nesse processo todo, Perfeito. tá? Então, o que serve para mim não vai servir ali para Alessandro, não vai servir para o Denis, tá? Então, a gente tem que entender o que cada ser precisa. Por exemplo, carboidrato ali para mim, por exemplo, que corro, que pratico ali atividade física. Às vezes eu tô num ciclo ali de treinamento para uma meia maratona, se eu tiro o carboidrato da minha alimentação, eu fico totalmente sem energia, que daí é o que casa com a sua pergunta, né? Ah, alimentos que dão mais energia. Então, para mim, o carboidrato, ele é energia, tá? Então, ele vai caber muito bem ali pro meu treino, né? Para eu ter Seu dia a performance, dia, né? né? Agora, e aquele paciente que tem 80 quilos de gordura para perder? Caramba. Entendeu? Ele tem a energia estocada ali dentro dele. Então, se eu pego e coloco esse paciente até para comer carboidratos bons, tá? Então, carboidratos da natureza. Então, mandioca em si, a batata, talvez caberia nesse caso dele, tá? Então, tem que individualizar isso aí como um todo, tá? Então, não vale às vezes Por o i- que é para mim para uma É, outra Por pessoa. isso a importância de procurar um profissional. Porque, assim, Exatamente. hoje em dia não, há um tempo atrás surgiu o Google, né? E todo mundo virou Vai meio lá e- médico. vai lá e Virou pergunta. meio especialista em algo, porque o cara entra lá e já fica paranoico. Você digita lá, tô com uma dor em tal lugar. Pô, já vou ter um Eu câncer, vou já vou morrer ter. já, né? Ou quer emagrecer, vai lá e entra numa dieta, como você mencionou, que talvez foi feita para determinado tipo de pessoa, para um determinado físico, e a pessoa entra nessa dieta e começa a se prejudicar, É. né? Mais do que o Google, né? O Instagram hoje em dia tá aí. Tá. Então, a blogueirinho que vai lá, posta alimentação. Nossa, serviu para fulano, então vai servir Vai para mim servir pra também, mim. né? E não é assim. Então, às vezes, algumas pessoas elas vão ter uma demanda muito maior de carboidrato do que proteína, outras pessoas isso daí se inverte completamente. Tem pessoas que a gente vai ter que tirar o glúten, tem pessoas que a gente vai ter que tirar a lactose, e tem pessoas que isso daí não vai ter problema nenhum do consumo. Então, assim, tudo é muito individualizado realmente, tá? Para atender as demandas de cada pessoa, né? Acontece da pessoa chegar lá no consultório e ela nunca teve problema com glúten, mas ter que tirar o glúten. Sim. Porque Bom às vezes saber. os sintomas são muito inespecíficos, tá? O que eu tenho pegado bastante lá no consultório é doença autoimune, tá? E assim, ainda tem um caminho bom a percorrer aí, tá? Mas eu consigo fazer certo link, alguns estudos já estão mostrando isso, até a questão do Covid, tá? Então, o Covid em si e a vacina, às vezes, talvez tenha despertado ali certa autoimunidade, tá? Então, cada vez mais frequente a gente tem visto diagnóstico sendo feito de doenças autoimunes. Uma muito comum aí que a gente vê, tireoidite de Hashimoto, que é um tipo de doença da tireoide que, querendo ou não, a gente tem que falar para o paciente ali, instruir quanto à necessidade de cortar o glúten, porque nossa tireoide, eu como glúten, beleza, talvez isso não faça nenhum mal ali intestinal num primeiro momento, tá? A pessoa não consegue perceber isso ali como um vilão na saúde dela. Mas, ao longo do tempo, a gente já está mais do que provado que isso daí, nosso corpo ele vai reconhecer como uma partícula danosa ao nosso corpo e além de atacar realmente ali o próprio glúten em si, vai gerar um mecanismo de autoproteção da nossa tireoide. Então, a pessoa ela vai ter essa debilidade da tireoide hipofuncionante cada vez mais, vai ficando cada vez mais debilitada, até que a tireoide ela para de produzir esse hormônio na dosagem que Olha só deveria que produzir. interessante. Então, assim, tem alguns pacientes que ele não vai ser celíaco, então não vai ter algum problema, assim, de alergia ao glúten, mas a gente vai precisar tirar o glúten da Olha alimentação. só, Mas ele, você né? falando, eu lembrei de uma coisa aqui. Um beijo para minha mãe. Não sei quando que ela vai assistir, mas assim, a gente que vem de uma geração ali dos anos 80, a gente ouvia muito o pai ou a mãe falar, eu vivi a vida assim, comi assim e tô aqui, ó, tô Tô bem, vivo. tô vivo, com colesterol, com pressão alta, com diabetes, mas tô vivo. Por quê? Porque lá atrás, quando eu comecei a me interessar por questão de alimentação, em casa a gente parou de tomar refrigerante, minha esposa e eu, Ô, depois louco. Refrigerante, não. cortamos o açúcar. Aí o primeiro vem dos familiares que tá perto, que faz uma festinha, mas você não vai dar um refrigerante pro teu filho, vai ficar com vontade, coitadinho. Eu te eduquei tomando refrigerante, você não morreu, tá aí vivo e forte. Então, assim, ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, conforme o consumo excessivo, podem vir surgindo sintomas, podem vir surgindo problemas. Talvez a gente só vai descobrir depois de uma certa idade. Talvez na velhice isso vai afetar, né?
Então, por que não começar enquanto está cedo, para não ter esse tipo de problema, né? O Alzheimer, hoje em dia, já é considerado diabetes tipo 3, que a gente fala. Então, é uma resistência insulínica que a gente fala, que é quando a gente provoca o aumento muito frequente ali da glicose no sangue, que é o açúcar do sangue. Então, tô comendo muito carboidrato, automaticamente a insulina ela vai subir ali, né? E isso dentro do nosso cérebro provoca um processo que pode desencadear realmente o Alzheimer, né? Então, assim, a alimentação vai muito além da questão estética, muito além da questão da performance física para treino mesmo, né? Isso. É performance mental também, tá? Como eu mencionei, doutora, na primeira gestação, né, lá em casa, a minha esposa, ela queria parar de tomar refrigerante. Eu falei, cara, eu não posso deixar ela fazer isso sozinha, né? Na verdade, ela quase que me obrigou. Mas aí eu falei, não, vou ser solidário. Entendi. E nós paramos e já se passaram 10 anos. E para nós tá tudo certo. O que você, doutora, como nutricionista, nutróloga, médica de alta performance, tem a dizer sobre o refrigerante? Vamos lá. Refrigerante. Pensando em processo de emagrecimento, sendo o zero, a gente consegue adequar isso no processo de emagrecimento desde que isso vá ajudar o paciente no processo a se adaptar a uma nova realidade de plano alimentar. Então, ele pode ser uma ajuda por um tempo, o zero? Pode, tá? Mas pensando a longo prazo em saúde, nem o zero, nem o normal é algo benéfico para nossa saúde, tá? Porque é um componente químico muito grande, corante totalmente maléfico para nossa saúde. Em breve deve ser, inclusive, banido esses corantes aí da nossa alimentação como um todo, tá? O caramelo em Exato. especial, né? Então, assim, pensando em saúde, o refrigerante não tem seu lugar de apoio ali, tá? Igual eu falei, uma pessoa que ela tá em um processo de emagrecimento, que ela tem que adaptar toda uma rotina alimentar dela, toda a questão do paladar dela, por um tempo, ele pode ser realmente um aliado nesse processo, mas pensando a longo prazo, a gente vai tentar sim também, pelo menos diminuir ao máximo ali o consumo ao longo do tempo. Porque daí é um processo de adaptação do paciente, né? Exatamente, aos pouquinhos, Porque né? às vezes a pessoa chega lá para você, tá com 40 anos tomando refrigerante, e você cortar de uma hora para outra, E a não é só o pessoa... refrigerante, geralmente, né? Exatamente, vem acompanhado de muitas outras coisas, É o né? refrigerante, é a cervejinha que aparece, às vezes todos os dias. Tem pessoas que têm esse hábito de tomar todos os dias, e daí no final de semana é onde aparece aquele caminhão de cerveja, aquele monte de alimentos ultraprocessados. Então, assim, tem pessoas que a gente tem que mudar a base como um todo. Então, assim, liberar um refrigerantinho zero ali pra ela, vez ou outra, beleza, tem seu lugar ali de defesa. Mas não isso pensando para uma vida longa, uma vida realmente de qualidade ali, né? Perfeito. Oriela, emendando a pergunta do Alessandro, e o açúcar? O açúcar tá liberado, né? Para quem esse açúcar, né? Entendi. Então, vamos lá. Ariela no meio de uma meia maratona. Vocês vão ver. Eu levo um sachêzinho assim de carbo gel, que a gente fala, que aquilo lá nada mais é do que um açúcar, tá? Então, aquilo ali, naquele momento que eu tô com a energia lá embaixo, precisando repor esse estoque de glicogênio muscular, que é a forma que o açúcar ele fica ali no músculo para me dar energia, ok, válido, tá? Agora, qual que é o problema? O açúcar, ele faz um pico glicêmico muito grande. Então, no momento ali que eu preciso de uma carga glicêmica alta no meio de um esporte, beleza. Mas isso, numa pessoa que tá ali assistindo uma TV e pega e faz um prato de brigadeiro ali, né? Pra assistir um filmezinho com a pipoquinha. Muito bom. Os bastidores tem pessoas assim, Né? né? Então, o que acontece? Eu tô fornecendo uma taxa ali muito alta de glicose pro meu sangue de uma vez só. E eu não vou usar aquele estoque ali, naquele momento, como energia. E tudo que tá sobrando de energia no meu corpo, o que meu corpo faz? Estoca, tá? Então, vai estocar isso daí na forma de gordura, tá? De uma forma principal ali, né? Então, querendo ou não, a gente tá dando esse estímulo o tempo todo pro nosso corpo também. O que acontece? Então, todos os momentos eu tô ali no trabalho, tô comendo uma balinha, alguma coisa nesse sentido, que eu tô fazendo pequenos picos de glicemia no meu sangue. Então, eu subo um pouquinho esse açúcar, da mesma forma que ele sobe rápido, ele cai rápido também, tá?
Lembra que eu falei da questão da dopamina? Uhum. A gente estimula a liberar essa dopamina e ela vai cair rápido também de novo. Então, o que que acontece? Gera um processo altamente vicioso. Cara, Eu já ia perguntar isso pra ela. agora que a Açúcar é doutora tocou no viciante. assunto, em casa a gente fez minha esposa encontrou um estudo, eu não vou me lembrar qual faculdade americana, mas era uma faculdade americana, com camundongos, onde eles viciavam os camundongos em cocaína e em açúcar. E a cocaína, por incrível que pareça, eles conseguiram retirar dos camundongos. E o açúcar eles não conseguiram retirar, os camundongos ficavam ali alucinados, doidão. Extremamente viciante. E a mesma área de ativação do cérebro, né? Da droga é a do açúcar. Então, é a área da recompensa mesmo, né? Então, toda hora ali tem uma recompensa, e a gente fica viciado nesse processo de... A forma como ele atua, é isso mesmo, a forma como ele atua, então, eu estava com essa dúvida. Mas é isso mesmo, é como se fosse uma droga qualquer. Uma droga, tá? É. Eu só ia perguntar para ela assim, o açúcar, ao mesmo tempo que ele te eleva a energia, mas daqui a pouco parece que um trator passou em cima de você, né? Exatamente. Quando a gente faz aquela refeição rica em carboidrato. Então, eu vou lá como um pratão de macarronada, tá? Nossa, Michele, agora lembrei da avó. O que que acontece uns minutinhos depois? Dá aquela sonolência, aquela lezeirinha, tá? E isso é o que chama de alcalinização do nosso sangue, tá? A gente tem um processo que chama maré alcalina que acontece, que justamente tem a ver com esse processo da glicose do nosso sangue, que é o açúcar do sangue, subir de uma vez, mas da mesma forma que ele sobe de uma vez, ele cai muito rápido. Então, assim, o açúcar em si, falando como um macronutriente, então o carboidrato, vamos falar do carboidrato agora. Tá. Ele tem seu papel na nossa alimentação? Com certeza, tá? Uhum. Mas qual que é a diferença realmente entre um carboidrato que a gente chama de carboidrato bom, por exemplo, e um carboidrato ruim, tá? Então, o que que separa realmente ali? Uma banana de uma colher de açúcar, tá? A forma que isso é entregue no nosso corpo, tá? Perfeito. Que Então, bacana. E a banana é extremamente doce, né? mas ela vai ser entregue um pouquinho mais devagar, com lentidão e Entendi. principalmente o que a gente associa desse carboidrato. Então, a banana, eu comer uma banana sozinha e eu comer uma banana junto com o ovo, a forma de entregar esse açúcar no sangue vai ser muito diferente, tá? Vou comer uma banana com leite condensado. Aí você piorou o negócio de vez. Ó, nós temos aqui um questionamento da Tainara. Doutora Ariela, mulheres precisam ser suplementadas de formas diferentes? E o outro questionamento é, por conta de picos hormonais como TPM? Vamos lá. Nós mulheres, principalmente, a gente sofre uma oscilação hormonal ao longo do nosso ciclo menstrual, né? Em um segundo momento, isso daí acaba cedendo espaço para menopausa, realmente, né? Que é a queda de todos esses hormônios. E a gente precisa realmente olhar para a mulher pensando nesses ciclos hormonais que acontecem, né? Então, realmente ali na TPM, tem alguns aminoácidos que a gente pode suplementar que vai melhorar os sintomas da TPM, tá? Por exemplo, um triptofano que eu entro com uma paciente ali que tem muita queixa de TPM, então eu fico estressada, eu fico com aquela vontade doida de comer todos os chocolates que eu vejo na minha frente. Então, tem sim esse lugar da gente suplementar pensando nesse ciclo menstrual, tá? E com certeza, lá na frente, mais importante ainda, a gente pensar nessa mulher que tá no período de climatério, que é essa transição do período das taxas hormonais para chegar numa menopausa. Aí sim a gente tem o lugar realmente que a gente levanta a bandeirinha todos os dias, que é a questão da reposição hormonal feminina mesmo, tá? Que isso daí transforma a qualidade de vida da mulher e daí já vai além da questão da suplementação em si, vai a questão da reposição mesmo, porque suplementação ali eu dou um a mais, né? Um que a mais. Agora, quando a gente fala de reposição, é o que tá faltando, né? Então a gente volta Deixa eu da emendar qualidade de vida. um outro questionamento. Existe uma idade, uma faixa etária, olha, a partir de tantos anos é interessante fazer um acompanhamento, uma nutróloga, ou não? Não tem isso? Não. Tanto que é até engraçado, porque antes de pensar na nutrologia, eu pensei muito tempo em fazer geriatria. Gosto muito de idoso, amo lidar com idoso.
E eu achei que eu ia sentir falta dessa população no meu consultório, e pelo contrário, hoje em dia eu tenho bastante idosinho que passa lá Show. comigo. E tenho também o pessoal mais novinho, assim. Criança, assim, eu tenho pouquíssimas hoje em dia que passam comigo. Mas adolescentes, eu tenho muito adolescente, porque querendo ou não, esse período é um período de questão de descoberta da identidade, da personalidade ali. E isso acaba transitando também com essa questão de emocional, né? Então, de Perfeito. lidar com muitos quadros emocionais que acabam desencadeando um processo ali, às vezes, ou do lado da obesidade mesmo, ou até o contrário, né? Então, eu tenho pacientes adolescentes que passam comigo que têm transtornos de compulsão alimentar, pacientes que têm transtorno realmente de bulimia, anorexia. Então, a gente consegue abraçar a população como um todo aí, né? Então, Legal, E, legal. e quando suplementar e quando fazer a aplicação? sempre que a gente fala de suplementação, aplicação, a gente vai pensar nas vias que eu posso fazer isso, né? É até um questionamento que surgiu de curiosidade de vocês a respeito da soroterapia agora há pouco aqui, a gente conversando. Então, assim, hoje em dia a gente tem várias formas de suplementar que estão emergentes aí, né? Para nós, meros mortais, também. Também, para todos nós. Não é só para atleta, né? Não, de jeito nenhum. Então, a boa e velha via de suplementação que todos nós conhecemos aí mais frequente é a via oral, né? Então, é onde a gente vai entrar realmente com manipulados de forma de comprimido, em forma de sachê ali, tá? Ou a própria alimentação, tá? A gente fica pensando na questão de suplementação, sempre vai pensar ali, num whey protein, numa creatina, alguma coisa nesse sentido, mas por que não usar os próprios alimentos ali que a natureza nos fornece, né? Então, tem como a gente falar para um paciente e instruir realmente, prioriza tal grupo alimentar porque vai estar mais ricos em tal nutriente, né? Então, assim, a gente pensa muito na suplementação como algo pronto de prateleira de mercado ali ou algo Tomar manipulado, um né? remedinho ali. Então, vai muito além disso, né? E hoje em dia também, emergindo aí, estão os tão falados aí soros, né? Que a gente faz e realmente vê que isso entrega uma qualidade de tratamento muito legal quando bem indicado, tá? Não é para todo mundo, tá? Os soros a gente faz realmente uma infusão de medicamento na veia. Então, não só medicamento, a gente consegue colocar também minerais, a gente consegue colocar elementos, vitaminas, tá? E fornecer uma qualidade de administração dessa medicação muito melhor que a via oral, porque a gente tem uma entrega muito mais rápida e uma entrega muito mais efetiva, porque não passa pelo nosso trato gastrointestinal para perder isso no meio do caminho, né? Tanto que você chega no hospital gritando de dor, o que eles fazem? Primeira coisa, Coloca um soro, né, gente? sorinho, né? Por quê? É uma forma da gente obter resultado rápido. Duvido você chegar no hospital gritando de dor, eles vão colocar uma dipirona na tua boca e falar, vamos esperar um pouquinho aqui, Alessandro. Então, esse que é o processo de soroterapia. Exatamente. Entendi. Nada mais é do que uma forma da gente repor ou suplementar alguma coisa que está em déficit no nosso corpo, tá? Então, não é para todo mundo. Tem paciente que chega para passar por consulta porque, doutor, eu quero tomar um sorinho. Falo, peraí, vamos ver se cabe aqui no seu tratamento, né?